Você já se perguntou quais são as maiores mentiras já contadas por um atleta em toda a história do futebol? O Lance decidiu organizar uma listona para você ficar por dentro desses craques mentirosos. Mentiroso! Começando por ele que está em alta agora, o nosso querido Baixo Romário, uma figurona que eu amo tanto, mas que foi pego no pulo ontem na GETV. Lá em 95, quando ele volta pro Flamengo, ele dá a declaração falando que o único Deus era ele. 2, 3, 4, 5. Mas Deus, agora ele sabe quem é. Eu sou o Romário, sou Deus, eles sabem disso, tem que me respeitar. Na época, até hoje, é uma declaração histórica. Então, numa reportagem com a GETV, o Fred Bruno mostrou pro Romário aquela frase e o Romário explicou que não, interpretaram errado aquela história. Não é nada disso de Deus. Ele queria falar que Deus é o cara lá de cima, que ele tem muita fé, só que não deixaram ele terminar. O GE passou o vídeo da entrevista e o Romário reagindo com cara de... Ele realmente falou que o único Deus do futebol carioca era ele. Não tem essa. Romário, personagem maravilhoso. Te amamos, Romário. Mentiroso! Somália, quando ele estava no Botafogo, lá no ano de 2011, ele sumiu. O Somália sumiu. Cadê o Somália? Cadê o Somália? E me aparece depois Somália dizendo que foi sequestrado. Uma situação difícil. Logo de manhã acabei sendo abordado, mas passei esse susto. Acho que tudo que eu tinha para falar, eu falei com a delegada, a Juliana. Até agradecer ela pela compreensão. E passei momentos difíceis, assim, nervoso, né? Eu chorava, pensava muito na minha filha, mas já está superada aí. Acho que o mais importante o foco aqui é o Botafogo e o Pretinho já começou a trabalhar já, né? Vamos falar do Pretinho um pouquinho. Só que não passava de uma mentira. Ele saiu, não foi pro treino e para alegar isso ele falou que foi sequestrado. Só que era mentira, obviamente, todo mundo descobriu. Mas se tornou uma história um tanto quanto icônica. E se a gente está falando de mentira no futebol, com todo o respeito, a gente não pode deixar passar Carlos Alberto, nosso querido Carlinhos. Tem até vídeo aqui na internet de compilado de fake news de Carlos Alberto. Não diria que são fake news, ele só distorceu um pouco ali um saudosismo, mas uma das histórias que mais viralizou é a de Zidane. De acordo com ele enfrentou o Real Madrid, de Zidane. Só que isso não aconteceu. Ele não se encontrou com o Zidane dentro de campo, né? Porque ele fala que o Zidane chegou para ele e falou que nunca tinha visto ninguém desrespeitar tanto ele dentro de campo, que admirava o Carlos Alberto, e ofereceu um cigarro para o Carlos Alberto enquanto eles faziam um exame antidoping. E ele fala português fluente, né? É mesmo? Só que ele fala português de Portugal. E aí, miúdo? Queres um trago? Eu falei... Por favor. Me dê essas flores. Tomar com Zizu, porra. Porra, aí sabe onde eu fiquei emocionado? Falei, pô, chefe, tem como me dar tua camisa? Ele falou, eu vou te dar tua camisa e vou te falar mais. Eu nunca vi um moleque fazer o que tu fez comigo. Tu não me respeitou. A camisa é tua. Me deu a camisa dele. Mentiroso! E falando de mentira, a gente tem que falar de um mentiroso profissional, que é Carlos Kaiser. O cara que fez uma carreira entre os anos 80 e 90 apenas aqui, ó, no boca a boca, irmão. O cara passou por Flamengo, passou por Botafogo, passou por Bangu, por futebol mexicano, rodou milhões de times, só no papinho. Ele chegava nos clubes, ele se lesionava, ele chegava num clube e falava que jogou no outro. Ele era um mentiroso profissional. Carlos Kaiser até hoje é conhecido por conta disso, tem biografia, se tornou amigo de Renato Gaúcho, começou a virar amigo dos jogadores, mas ele fez uma carreira inteira de quase 20 anos sem entrar em campo. Ele sempre falou que nunca quis ser jogador profissional, ele só quis ter a vida de um jogador profissional. E realmente o Carlos Kaiser teve. Isso é inacreditável. Vale ressaltar, como ele mesmo disse, na época não tinha internet, na época era muito no boca a boca. Então ele vinha com os dados, a galera não achava, mas ele enganava ali no papinho, combinava com a galera e conseguia uma vaguinha nos clubes. Era impressionante, Carlos Kaiser. Agora para histórias mais recentes e mais rápidas. E muitas histórias relacionadas ao Corinthians, ora bolas. Primeiro, Paulo Guerreiro, que falou que no Brasil só jogaria no Corinthians. Paulo Guerreiro tinha feito o gol mais importante da história do Corinthians de cabeça contra o Chelsea. Meses depois, ele acabou indo pro Flamengo. Eu já falei um monte de vezes.
Falei, o único time que eu jogaria aqui no Brasil é pelo Corinthians. Eu estou feliz. E não só saiu do Flamengo, depois foi pro Internacional, depois jogou em Avaí, assim, rodou muito o time do Brasil e nunca mais voltou pro Corinthians. Mentiu. Assim como Adenor Bate, o Tite, porque era ídolo do Corinthians, ele sai da seleção brasileira e começa uma movimentação. Agora o Tite volta para o Corinthians. Então ele vai num podcast e fala que não ia treinar time nenhum em 2023, não queria treinar no Brasil, queria ir para a Europa. Eu vou estar com a família. Não vou trabalhar no Brasil o ano que vem. Definitivamente. Não vou. Tem a minha palavra. Você, reconsiderei porque vai estar... Não tem que reconsiderar. Assim como existem etapas dentro da seleção brasileira, eu já dei, tem que criar novas lideranças, tem uma série de geração de técnicos bons. Vou sentir falta? Vou sentir, por vezes, dizendo assim, puxa, passei tanto tempo com carinho, vou. Talvez até em alguns momentos vou sentir uma inveja, humanamente vou. Mas vou ter respeito a um ciclo que fiz e agora a oportunidade de outros profissionais fazerem um outro ciclo e dar sequência. No Brasil, não. Seleção termina. Tomara que seja abençoada e que a gente tenha méritos para a conquista do título. Depois, não sei. Um mês depois, ele foi anunciado pelo Flamengo. Eu acho que o problema dos corintianos ali é com o próprio Flamengo, Adenor Bate, seu danadinho. Outro caso de Corinthians, Flamengo, que é bem recente, é o Vitor Pereira, com sua sogra. Vitor Pereira fez um bom ano com o Corinthians em 2022, só que no final daquele ano ele acabou indo embora do Corinthians, alegando problemas familiares, que a sua sogra estava muito doente. É uma situação séria. E a minha família lida com essa situação. E por isso, pelo desgaste que eu sei que essa situação de saúde provoca em toda a minha família, eu fui dizendo sempre que iria para casa para os apoiar. E isto na minha cabeça foi sempre muito claro. E fui sempre honesto com quem tinha que ser. Dentro do clube, eu fui sempre colocando a minha decisão. A minha decisão seria regressar a Portugal. A questão é que um mês depois ele também foi anunciado como treinador do Flamengo. E a sogra, Vitor Pereira? E a sogra, meu irmão? E agora, pra gente finalizar, a história das histórias da história das mentiras, que é de Rojas, goleiro do Chile, nas eliminatórias da Copa de 1990. Decisão Brasil e Chile. Quem ganhasse estava na Copa, quem perdesse estava fora. O Brasil estava vencendo o Chile no Maracanã, se classificando, até que aparece um rojão dentro do campo. E nessa, o Rojas, goleiro do Chile na época, aparece sangrando, caído no chão. Ao que tudo indica, ele tinha sido acertado por um rojão da torcida brasileira. E se isso fosse confirmado, o Brasil ia anular o jogo, obviamente. O Brasil ia estar expulso da Copa e o Chile estaria na Copa. Obviamente foi o caos, descobriram a pessoa que jogou o rojão e tudo mais. Mas, na verdade, foi tudo uma armação de Rojas. Ele tinha guardado uma navalha na sua luva e ele se cortou logo depois que viu o rojão, alegando e para tentar simular que tinha sido acertado. Descobriram, então, a história através de fotógrafos que estavam no gramado, porque naquela época não tinha tanta filmagem. E o Rojas acabou sendo punido, foi banido da história do futebol, nunca mais entrou em campo, era um goleiro muito bom na época, ainda não era tão velho. O Chile ficou proibido de jogar a próxima Copa e o Brasil acabou sendo classificado automaticamente. Essa foi a mentira mais burra da história do futebol, porque acabou com uma carreira. E aí, tem algum mentiroso que eu esqueci de citar?